A mensagem de Pedro piscava na tela. Eu sei quem você é de verdade. Vamos conversar esta noite, ou conto para todo mundo. O coração de Miguel disparou como se estivesse prestes a explodir, e antes que pudesse responder, a porta da sala de aula se abriu, revelando Pedro em pessoa, com um sorriso que mascarava uma ameaça velada, transformando um dia comum em uma armadilha inescapável. Naquela manhã chuvosa em Lisboa, Miguel acordou com o peso habitual da rotina. Aos 28 anos, ele era professor de História no Colégio São João, uma escola católica tradicional no bairro de Alfama. Seu apartamento pequeno, com vista para as ruas empedradas e o Tejo ao fundo, era seu refúgio solitário. Ele se vestia com cuidado, camisa branca impecável, calças cinza, nada que chamasse atenção. Miguel havia aprendido cedo a se camuflar. Cresceu em uma família conservadora do Porto, onde o pai, um pescador rígido, repetia que homens de verdade não choram nem se dobram. Aos 18, Miguel fugiu para a capital, estudou, formou-se e construiu uma vida discreta. Mas por dentro, o conflito fervia. Ele era gay, mas ninguém sabia. Nem os colegas, nem os alunos, nem a família distante que ainda ligava nos feriados para cobrar um casamento. Na sala de aula, Miguel dava aula sobre a Revolução dos Cravos, sua voz firme contrastando com a turbulência interna. Entre os alunos estava Tomás, um menino de 10 anos esperto e rebelde, filho de Pedro Santos. Pedro era o tipo de homem que virava cabeças, 35 anos, alto, musculoso de academia, barba sempre aparada, olhos verdes que pareciam perfurar almas. Viúvo há 3 anos, sua esposa morrera em um acidente de carro, ele criava Tomás sozinho, trabalhando como engenheiro em uma firma de construção. Pedro era visto como o pai alfa da turma, voluntário em eventos escolares, doador generoso, sempre presente nas reuniões. Mas Miguel notara algo mais. Olhares demorados durante as conferências de pais, toques acidentais que duravam um segundo a mais. Ele se convencia de que era imaginação. Após a aula, Miguel corrigia provas quando o telefone vibrou. A mensagem anônima veio de um número desconhecido, mas o conteúdo era claro, fotos de Miguel em um bar gay discreto no bairro Alto, tiradas semanas antes. Ele havia ido lá uma vez, impulsionado pela solidão, mas saiu cedo, sem nada a acontecer. Agora, alguém sabia. O pânico subiu pela garganta. Quem? Porquê? Ele deletou as mensagens, mas o dano estava feito. No final do dia, ao sair da escola, Pedro o esperava no portão, encostado em seu carro preto reluzente. Professor Miguel, precisamos falar, disse Pedro, voz grave e autoritária. Miguel congelou. Era ele. O homem que admirava à distância era seu algoz. Eles se sentaram em um café próximo, o ar carregado de tensão. Pedro deslizou o telefone sobre a mesa, mostrando as mesmas fotos. Eu as tirei, confessou sem rodeios. Estava lá por curiosidade. Vi você e reconheci. Miguel sentiu o mundo girar. Pedro, o pai hetero perfeito, estava admitindo frequentar bares gays. O que você quer? Perguntou Miguel, voz trêmula. Pedro se inclinou para frente. Nada de mal. Só conversa. Eu sou como você, Miguel. Mas vivo uma mentira maior. Ele explicou, casado por pressão familiar, viúvo agora, mas com um filho para proteger. Sua família, rica e influente em Cascais, esperava que ele se recasasse com uma mulher adequada. Tomás era sua âncora, mas também sua prisão. Se souberem, perco tudo, custódia, herança, respeito. Miguel ouvia, coração dividido entre empatia e raiva. Porque Pedro os pusera. Para te forçar a me entender, respondeu Pedro. Eu te observo há meses. Você é forte, mas solitário. Como eu. A conversa durou horas, revelando camadas. Pedro contara sobre sua juventude, experimentos escondidos na universidade, o casamento arranjado para agradar o pai, um empresário conservador. Miguel compartilhou sua fuga do Porto, o medo constante de ser descoberto na escola católica. Pela primeira vez, Miguel sentiu uma conexão real, mas também perigo. Pedro propôs, vamos nos ajudar. Fingir amizade pública, mas... explorar isso em segredo. Miguel hesitou. Aceitar era arriscar tudo, recusar, enfrentar exposição. Ele saiu do café atordoado, a chuva lavando as ruas, mas não sua confusão. Nos dias seguintes, a tensão escalou. Pedro mandava mensagens amigáveis, convidando para eventos escolares. Miguel aceitava, forçado pela ameaça implícita. Em uma feira da escola, eles se encontraram. Tomás corria entre barracas, e Pedro ria, mas seus olhos em Miguel eram intensos. Você está bem? Perguntou Pedro, tocando seu braço.
Miguel recuou, mas o toque queimava. Em casa, ele debatia internamente: isso era manipulação ou atração genuína? A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, casamento gay legal desde 2010, ainda carregava preconceitos em famílias tradicionais e instituições religiosas. Perder o emprego seria devastador. Mas ignorar seus sentimentos era pior. Uma noite, Pedro ligou. Venha jantar em casa. Tomás quer te ver. Miguel recusou, mas Pedro insistiu: é seguro. Apenas amigos. Relutante, ele foi. A casa de Pedro em Belém era elegante, com vista para o mosteiro. Tomás o recebeu animado, falando de história. Durante o jantar, conversas fluíram, mas sob a superfície, olhares trocados revelavam desejo reprimido. Após Tomás dormir, Pedro serviu vinho. Eu não sou o vilão, Miguel. Estou lutando como você. Eles conversaram até madrugada, compartilhando dores. Pela primeira vez, Miguel se sentiu visto. Mas ao sair, Pedro o beijou rapidamente na porta, um beijo que selava uma aliança perigosa. Miguel voltou para casa, coração acelerado, sabendo que havia cruzado uma linha. O que viria a seguir? Traição, perda, ou algo real? A tensão só começava. Os dias após o beijo foram um turbilhão para Miguel. Ele evitava Pedro na escola, mas as mensagens chegavam: pense no que podemos ser. Miguel deletava, mas o conflito interno o consumia. No espelho, via um homem dividido, o professor respeitado versus o homem anciano por autenticidade. Em uma reunião familiar virtual com os pais, eles perguntaram sobre namoradas. Miguel mentiu, como sempre, mas a culpa pesava mais. Você precisa se casar, filho. A família espera netos, disse o pai. Miguel desligou, lágrimas nos olhos. Como explicar que seu coração batia por homens, especificamente, por Pedro? Pedro, por sua vez, lidava com suas próprias batalhas. Em casa, Tomás perguntava sobre a mãe falecida, e Pedro contava histórias editadas, omitindo sua infelicidade no casamento. Sua irmã, Ana, morando em Cascais, ligava diariamente: você precisa de uma mulher, Pedro. Tomás precisa de uma mãe. Ana representava a pressão familiar, católica devota, ela organizava jantares com candidatas adequadas. Pedro recusava, mas o pai, dono da empresa onde trabalhava, ameaçava: se não se endireitar, perco confiança em você. Pedro sabia que endireitar significava esconder sua orientação. Ele usara as fotos de Miguel como alavanca, mas agora se arrependia. Era atração genuína, não chantagem. Em uma corrida matinal pelo Tejo, ele refletia: valia a pena arriscar tudo por Miguel. Eles se reencontraram em uma conferência de pais. Pedro puxou Miguel para um canto. Desculpe pela pressão inicial. Eu estava desesperado. Miguel, olhos flamejantes, rebateu: você me manipulou. Como confiar? Pedro admitiu: sim, errei. Mas veja, nós dois estamos presos. Juntos, podemos nos libertar. Miguel hesitou, mas aceitou um café após o evento. Na cafeteria, conversas profundas revelaram mais. Pedro falou de sua viúva: eu a amava como amiga, mas não romanticamente. Casei por dever. Miguel compartilhou sua solidão: na escola, ouço piadas homofóbicas. Se souberem, perco tudo. A empatia cresceu, e eles marcaram um encontro secreto em um parque afastado. No Parque da Ajuda, sob o sol poente, eles caminharam. Mãos se tocaram acidentalmente, depois intencionalmente. Pedro parou: eu quero isso, Miguel. Mas com honestidade. Eles se beijaram novamente, desta vez com paixão contida. Mas o idílio durou pouco. Um colega de Pedro os viu de longe e comentou no trabalho: vi você com o professor do Tomás. Amigos. Pedro negou, mas o pânico subiu. Em casa, ele confrontou seus demônios: se continuasse, arriscava a custódia de Tomás. A lei portuguesa protegia pais gays, mas juízes conservadores podiam complicar. Ele decidiu pausar, mas não contou a Miguel. Miguel, empolgado, planejava o próximo encontro. Mas Pedro cancelou abruptamente: preciso de tempo. Miguel sentiu traição. Você me usou. Em uma ligação acalorada, Pedro explicou: minha família pressiona. Ana marcou um jantar com uma mulher. Miguel explodiu: então vá. Seja o hétero perfeito. Ele desligou, coração partido. Na escola, evitou Tomás, sentindo culpa. Em uma aula, um aluno fez uma piada homofóbica, e Miguel repreendeu duramente, revelando sua sensibilidade. O diretor notou:
Tudo bem, Miguel. Ele mentiu, mas o stress acumulava. Pedro foi ao jantar familiar. A candidata, Sofia, era charmosa, mas ele se sentia vazio. Ana observava: ela é perfeita para você e Tomás. Pedro sorriu forçado, mas pensava em Miguel. Após, ligou para ele: foi horrível. Eu te quero. Miguel, magoado, rebateu: prove. Pedro marcou um encontro em seu apartamento, com Tomás na avó. Lá, eles conversaram horas, desabafando. Pedro admitiu: estou pronto para arriscar, mas devagar. Miguel concordou, mas exigiu: sem mais segredos. Eles selaram com um abraço, mas a tensão social pairava. Semanas passaram em encontros furtivos, cafés escondidos, passeios noturnos. Mas o mundo interferia. Um dia, Tomás flagrou uma mensagem no telefone de Pedro: saudades, Miguel. O menino perguntou: quem é Miguel? Seu namorado. Pedro gelou. Não, filho. Amigo. Mas Tomás, esperto, duvidou. Na escola, ele confrontou Miguel: meu pai gosta de você. Miguel negou, mas o pânico o invadiu. Se Tomás contasse, a família de Pedro descobriria. Miguel debateu: terminar ou persistir. A escolha errada custaria caro. Pedro, ao saber, surtou: temos que parar. Mas Miguel rebateu: não. Enfrentemos. A discussão escalou, revelando fissuras. Pedro, temendo perder o filho, recuou. Miguel saiu furioso, sentindo-se traído novamente. A tensão atingia novo pico, com danos iminentes. A traição veio como um soco. Miguel descobriu que Pedro havia contado a Ana sobre um amigo especial, sem nomes, mas o suficiente para ela investigar. Ana, suspeitando, contratou um detetive particular, prática comum em famílias ricas portuguesas para proteger reputação. Ela confrontou Pedro: você é gay. Isso destruiria papai e Tomás. Pedro negou veementemente, jogando Miguel sob o ônibus: foi um erro passageiro. Acabou. Ana insistiu: corte contato, ou conte tudo. Pedro, covarde sob pressão, concordou. Ele bloqueou Miguel sem explicação. Miguel, confuso, tentou ligar. Sem resposta. Na escola, Pedro evitou reuniões. Tomás, confuso, perguntou: por que papai está triste? Miguel engoliu seco, fingindo normalidade. Internamente, o mundo desabava. Ele perdeu o apetite, sono atormentado por sonhos de rejeição. Em uma missa obrigatória da escola, tradição católica, o padre pregou contra pecados modernos, e Miguel sentiu olhares acusadores. Era paranoia. Ele confidenciou a um amigo gay anónimo online, mas o medo de exposição crescia. A sociedade lisboeta, misturando progresso e conservadorismo, o sufocava. Pedro lutava com remorso. Em reuniões de família, fingia interesse em Sofia, mas odiava a farsa. Tomás notava: papai, você não ri mais. Pedro abraçava o filho, lágrimas contidas. Ele debatia: família ou amor? A herança paterna, ações na empresa, dependia de comportamento adequado. Perder significava instabilidade para Tomás. Mas ignorar Miguel doía. Uma noite, bêbado, ele desbloqueou e mandou: desculpe. É pela família. Miguel leu, raiva fervendo. Covarde, respondeu. A troca escalou em acusações. Pedro defendeu sua escolha, Miguel atacou sua hipocrisia. Terminaram em impasse. O confronto inevitável veio em um evento escolar. Pedro apareceu, e Miguel o puxou para fora. Você me usou e descartou. Pedro sussurrou: Ana sabe. Se continuarmos, perco Tomás. Miguel rebateu: lute. Como eu luto todo dia. Mas Pedro recuou: você não entende. Tenho responsabilidades. Miguel, ferido, disse: então adeus. Ele saiu, mas o dano estava feito. Rumores começaram, um professor ouviu a discussão, e sussurros sobre comportamento inadequado circularam. O diretor chamou Miguel: há queixas. Cuide-se. Miguel negou, mas o stress o levou ao limite. Em casa, Miguel confrontou sua identidade. Ligou para os pais: preciso contar algo. Mas desligou antes. Em vez, escreveu uma carta não enviada, desabafando anos de repressão. Pedro, paralelamente, enfrentava Ana: deixe minha vida. Ela rebateu: pensa em Tomás. Sociedade julga. Pedro, enfurecido, revelou: sou gay. Sempre fui.
Ana chocada, papai te deserdará. Ele saiu batendo porta, dirigindo até o apartamento de Miguel. Lá, bateu à porta, eu errei. Vamos tentar. Miguel abriu, olhos vermelhos, tarde demais. Mas eles conversaram, lágrimas fluindo. Pedro admitiu covardia, Miguel, medo. Decidiram recomeçar, mas com cautela extrema. A reconciliação foi tênue. Encontros em hotéis distantes, códigos para mensagens. Mas a pressão social intensificava. Tomás, sentindo tensão, rebelou na escola, brigas, notas baixas. Miguel o aconselhou, fale com seu pai. Tomás confessou, acho que papai gosta de homens. Miguel gelou, mas orientou, amor é amor. Isso vazou para Pedro, que surtou, você influenciou meu filho. Acusação injusta, mas revelava paranoia. Miguel rebateu, estou ajudando. A briga escalou, com Pedro exigindo distância. Miguel, magoado, concordou. Meses de silêncio seguiram. Miguel focou no trabalho, mas a depressão o atingiu. Ele buscou terapia secreta, explorando traumas. Pedro, isolado, brigou com a família. O pai descobriu via Ana, você me envergonha. Ameaçou cortar fundos. Pedro demitiu-se, buscando emprego independente. Tomás sofreu, porque todos brigam. Pedro explicou parcialmente, papai ama alguém, mas é complicado. Tomás aceitou, se te faz feliz. Isso despertou Pedro. Ele procurou Miguel, meu filho sabe. Vamos oficializar. Miguel, cauteloso, e sua família. Pedro, que se dane. Eles se reconciliaram, mas o custo era alto. Pedro perdeu herança, Miguel enfrentou olhares na escola. A tensão culminava em decisões radicais. Com a decisão de oficializar, veio o caos. Pedro contou ao pai, estou com Miguel. O velho explodiu, você destrói a família. Sem herança, sem emprego. Pedro saiu, mas o golpe financeiro doeu. Ele vendeu o carro, mudou para um apartamento menor em Alvalade. Tomás adaptou, gosto do professor Miguel. Mas a custódia foi questionada, Ana peticionou ao tribunal, alegando ambiente instável. Pedro lutou, contratando advogado, sou bom pai. O processo drenou recursos, estresse. Miguel apoiou, estamos juntos. Mas internamente, duvidava, valia o sofrimento. Na escola, rumores explodiram. Pais conservadores reclamaram, um professor gay. Inaceitável. O diretor, pressionado, suspendeu Miguel temporariamente. Ele protestou, discriminação. Mas leis protegiam, e ele processou. A mídia local pegou, escândalo em escola católica. Miguel virou alvo de ódio online, família ligando, você nos envergonha. Ele cortou contato, isolado. Pedro consolava, somos fortes. Mas brigas surgiam, Pedro culpava Miguel por expor Tomás, Miguel, Pedro por covardia inicial. Um confronto familiar veio. Ana convidou Pedro para a paz. Lá, o pai em busca, termine isso, ou perca Tomás. Pedro rebateu, não controlo meu coração. Saiu, mas Ana manipulou Tomás, Miguel é ruim para papai. O menino chegou confuso, tia disse que você é doente. Pedro explodiu, cortando laços com Ana. Miguel, ao saber, sentiu culpa, eu causei isso. Pedro negou, mas a fenda crescia. Em terapia conjunta, desabafaram, Pedro admitiu o medo de perda, Miguel, raiva de sociedade. O terapeuta alertou, escolhas têm preços. A alta tensão veio no tribunal. Ana testemunhou, Pedro é instável. Miguel depos, ele é amoroso. Tomás falou, quer papai feliz com Miguel. O juiz, progressista, favoreceu Pedro. Vitória, mas custosa, relações familiares rompidas. Pedro celebrou com Miguel, mas o dano emocional persistia. Eles mudaram para Porto, buscando anonimato, mas preconceitos seguiam. Em um emprego novo, Pedro ouvia piadas, Miguel, desempregado, lutava. A traição final veio de dentro. Miguel, estressado, flertou online por solidão. Pedro descobriu, você me traiu. Miguel negou, só conversa. Mas a confiança quebrou. Briga épica, Pedro acusou manipulação, Miguel, sufocamento. Separaram temporariamente. Pedro com Tomás, Miguel sozinho. Reflexão veio, Pedro percebeu egoísmo, Miguel, impulsividade. Reconciliaram, mas cicatrizes permaneciam. A sociedade pressionava.
Em um protesto LGBT em Lisboa, eles participaram, expostos. Mídia capturou, pai e professor em romance polêmico. Apoio veio de aliados, mas ódio de conservadores. Família de Miguel deserdou, de Pedro, isolou. Tomás sofreu bullying, seu pai é gay. Pedro o transferiu de escola. Miguel encontrou emprego em ONG LGBT, encontrando propósito. Mas o custo? Saúde mental abalada, finanças apertadas. Eles debateram, valeu. Sim, por autenticidade. Mas danos eram reais. A tensão diminuía, mas lições duravam. Com o tempo, a vida se estabilizou. Pedro e Miguel casaram em uma cerimônia discreta no Registro Civil de Lisboa, com Tomás como testemunha. Amigos progressistas aplaudiram, mas ausências familiares doeram. Eles moravam juntos agora, em um apartamento modesto no Chiado. Pedro trabalhava freelance, Miguel, na ONG, ajudando jovens LGBT. Tomás florescia, aceitando a família não tradicional. Mas ecos de conflitos persistiam, noites de insomnia, discussões sobre passado. Pedro refletia sobre escolhas, perder herança por amor. Foi certo? Perguntava a si mesmo. Miguel lidava com rejeição parental, escrevendo cartas não enviadas. Sociedade evoluía, Portugal orgulhava-se de direitos gays, mas bolsões conservadores resistiam. Em um jantar familiar improvisado com aliados, eles riam de precalços, mas sobriamente reconheciam danos. Tomás, agora adolescente, defendia: vocês são heróis. Mas o preço? Amizades perdidas, carreiras alteradas. Um dia, Ana reapareceu: errei. Sinto falta de Tomás. Pedro hesitou, mas perdoou parcialmente. Reunião tensa. Ana admitiu preconceitos, influenciados pela criação. Mudar dói, disse. Pedro concordou, mas necessário. Miguel observava, cético. A reconciliação era frágil, mas um passo. Família de Miguel permaneceu distante, mas ele encontrou paz interna. Anos passaram. Eles adotaram rotinas, passeios pelo Tejo, viagens a Sintra. Mas memórias de traições, pressões, moldavam. Em uma conferência LGBT, Miguel falou: amor exige sacrifícios. Público aplaudiu, mas ele sabia: nem todos sobrevivem. Pedro, ao lado, apertava sua mão. Tomás, orgulhoso, via modelos. No fim, a jornada ensinou: autenticidade custa, mas liberta. Conflitos internos resolvidos, mas sociedade ainda julgava. Eles prosperavam, mas com cicatrizes. A pergunta para: foi certo priorizar amor sobre tradição, mesmo com tanto sofrimento?